Quem nunca se perguntou, meu Deus, qual que é a minha vocação? E fala logo que eu não aguento mais. É muito comum, principalmente na nossa fase de juventude, essa busca, né? Aquele que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, quer descobrir o seu lugar na igreja, quer saber onde Deus o quer servindo, realizando ali uma missão. E essa busca ela é muito linda, mas por vezes ela é muito angustiante, principalmente quando as respostas demoram a chegar ou a gente demora a entender o que Deus quer de nós. Eu chamo de a boa angústia, um bom problema, porque essa angústia é uma angústia de quem quer fazer a vontade de Deus. Isso é muito bom, por isso é uma boa angústia. E muitas vezes nessa angústia a gente acaba metendo os pés pelas mãos, fazendo escolhas erradas, antecipadas, ou abraçando uma vocação meio que pra não ficar pra titia, pra não ficar pra titio, ou pra não sobrar. Não, eu vou ir pro seminário porque arrumar a menina de Deus mesmo tá difícil, então eu acho que é essa mesmo minha vocação. Entende? Às vezes a gente abraça uma coisa, mas sem ter certeza de que aquilo é mesmo para nós, ou ainda por uma fuga. Agora, o que eu ainda acho pior é a paralisação de alguns diante da incerteza. Ficam estagnados justamente por não compreender que o caminho vocacional passa por duas vias, a de Deus e a nossa. Essa estagnação, num geral, se dá porque as pessoas esperam apenas a via de Deus acontecer. Deus, me fala qual é a minha vocação, quando eu não aguento mais. E a pessoa espera, de fato, uma luz resplandecente da glória entrar no seu quarto à madrugada. Isso pode acontecer? Claro que pode. Deus é poderoso para fazer isso aí. Mas no geral, não é assim que Deus faz. Vamos falar um pouco sobre esta via que Deus se utiliza para falar com a gente neste vídeo aí. Vamos lá? Vamos lá! Vocação é sim um chamado de amor de Deus por nós. Então, existe a vocação celibatária, daqueles que não se casam por amor ao reino. Alguns se tornam sacerdotes, outros religiosos. Alguns seguem no caminho matrimonial. Este é chamado também a dar uma resposta generosa de entrega total a Deus pelo matrimônio. E vivendo essas realidades, como nós aqui, gravando com o menininho ali do lado, comendo laranja. Por isso que vocês estão ouvindo barulhos aí. É o Tomás comendo laranja aqui. Peraí. Outros sentem também a vocação ao sacerdócio, nesta entrega tão nobre, verdadeira, sublime, que é o sacerdócio. Então, no geral, são essas duas vocações, a celibatária e a vocação matrimonial. E as duas vocações são importantes, são lindas e são complementares. A gente corre o risco, quando está em busca da nossa vocação, de achar que uma é melhor do que a outra, uma é mais digna, uma é mais importante, uma é mais linda. Cada uma das escolhas tem ali as suas belezas, as suas dificuldades, os seus sacrifícios. A vida de casado tem seus sacrifícios próprios e as suas riquezas próprias. A vida celibatária tem os seus sacrifícios próprios e as suas belezas. E uma está para mostrar à outra a beleza do reino de Deus. Mas eu acho que a vida religiosa ela é mais importante, ela é mais digna. Mas eu acho que o sacerdócio é mais importante porque veja os padres. Não! As duas são importantes. É preciso descobrir qual é a nossa. Até porque tem aquela frase tão conhecida: só é feliz quem realiza a sua vocação. E muitas vezes a gente fica nessa: ai meu Deus, eu preciso encontrar minha vocação porque eu tenho que ser feliz, porque eu quero ser feliz. Gulizinho. Silêncio, cara. E aí, quando de repente você abraça uma vocação e vem as primeiras dificuldades, e aí você pode pensar: eu acho que eu errei, porque eu não estou sendo feliz, não estou me realizando, estou tão insatisfeito, tão insatisfeita, realmente eu fiz a escolha errada, porque eu sempre ouvi que só é feliz quem realiza a sua vocação. Será que é bem assim? De fato, só é feliz quem realiza a vocação. Agora, quando a gente tem uma visão mais ampla da vocação, porque a primeira vocação de todos nós é amar a Deus. E uma visão mais ampla de felicidade, porque a felicidade de uma realização em Deus. Não a felicidade de uma vida boa, de uma plena satisfação que só teremos no céu também. Sim. Tomás pegou o pratinho com as laranjas picadinhas, enfiou na cabeça, na cara, pegou tudo. Tá, vamos sair dessa cadeira. Tá vendo, gente? Essa é a vida de casado. É próprio da vocação matrimonial. Olha, que delícia que é ter filho. Mas tem as suas dificuldades, os seus sacrifícios.
Sim, vendo? é muito bom ter família, é muito bom ser casado, é bom pra caramba, a gente é feliz pra caramba, mas a gente tem as nossas renúncias, os nossos sacrifícios, que não é ruim, é ótimo, é maravilhoso. Eu tenho meu filho pra cuidar, mas eu também tenho a alegria de tê-lo. Ah lá. Olha, oi pessoal! E de às vezes querer fazer alguma coisa e você não vai poder fazer como você gostaria, porque tem umas coisinhas dessas que tá acordado quando deveria estar dormindo, né? Vem cá então. Oi. Eu chamo o Tomás ali no chão para ele desenhar enquanto a gente consegue gravar o vídeo aqui. E tem também, ideia, a questão da pessoa achar o seguinte: eu estou numa vocação, Deus me chamou para ela, ok? E acontece alguma coisa, uma situação que a impede de estar ali naquela vocação. Por exemplo, uma enfermidade de um familiar, um pai ou uma mãe que esteja numa cadeira de roda ou necessitando de cuidados especiais. A pessoa sai de uma congregação, de uma comunidade, para cuidar deste parente. Isso é cumprir a vocação? É óbvio que é, porque a primeira vocação, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. A primeira vocação é cumprir os mandamentos de Deus. Abaixo desta vocação existem as outras vocações específicas. Agora existe um grande medo nas pessoas, é o seguinte: mas se eu errar a minha vocação, se eu fizer uma escolha errada, aí a pessoa fica angustiada. A gente tem que entender aquilo que eu falei no início do vídeo. Existem duas vias, a minha e a de Deus. Deus que me chama e eu que respondo. E Deus, ele não é incoerente. O chamado dele é muito respeitoso e nós vamos responder. Oi. E nós vamos responder a Deus mediante as possibilidades e as características. Daí foi levar o Tomás ali no cachorro. Diante das possibilidades e das minhas características também. Deus não vai nos chamar para uma vocação que nos violente, que nos faça infeliz, que não tem nada a ver com a gente, entendeu? Meu Deus, parece que é por causa do tema, que é a vocação, hoje as crianças resolveram ficar acordada ou entrar aqui na cozinha. Eu estava falando a respeito das condições que a pessoa tem de responder a uma possível vocação. Deus nunca chama alguém para algo que é violente, que não corresponda com aquilo que também anseia o coração dele. Exatamente, ele primeiro coloca um desejo, um anseio no nosso coração. Eu vejo dessa forma. E também no caso de uma circunstância que leve você a abraçar uma outra vocação, um outro caminho, Deus não nos abandona. Deus não diz: agora eu não quero mais saber de ti, agora se vire, agora faça do seu jeito. Ou então você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Não, Deus é esse pai, né? E se eu falo pro meu filho: filho, vai aqui, e o meu filho vai aqui, eu não deixo de amar. Eu continuo amando, eu continuo dando direções, eu continuo aconselhando, eu continuo buscando trazer para perto de mim, cuidar, amparar. E assim é Deus com a gente. Ele não nos abandona a sorte, não nos abandona nós mesmos. Ele permanece conosco e permanece regendo a nossa vida se a gente dá esta liberdade para que Ele o faça. Então essa ideia de que, ai meu Deus, mas e se eu errar na minha vocação, né, Deus vai me abandonar, eu vou ser infeliz? Não, essa é uma ideia equivocada. Até porque a gente tem que ter a tranquilidade da confiança para acertar na vocação, porque senão a gente não vai acertar mesmo. Essa ideia do determinismo, né? Se Deus escolheu uma vocação para mim e Ele escreveu no céu, né, nas rochas celestiais, aquela minha vocação, e eu preciso seguir aquilo porque senão eu vou ser infeliz ou vou frustrar os projetos de Deus. Não existe apenas um caminho, e também pode existir uma vocação por um tempo. Deus chama aquela pessoa para seguir aquele caminho por determinado tempo. Ou você acha que Deus não pode fazer isso? É claro que Ele pode, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. A gente que tem umas ideias preconcebidas, talvez por causa de pregações que a gente ouviu, que coloca a vocação como um determinismo. A vida dos santos também nos mostra isso. Quantos santos que entraram para uma congregação, vivendo alguma situação, deixaram aquela congregação, foram para outra, ou mesmo algum que se sentia tão chamado a uma congregação, depois descobriu-se realizado numa vida no deserto, uma vida contemplativa, solitária, eremita. Deus vai mostrando, às vezes nós vamos por um caminho, Deus nos quer naquele caminho por um tempo, depois Deus nos encaminha para uma nova missão. Então é preciso ir colhendo também das circunstâncias as formas de Deus se comunicar conosco.
conosco. Uma dúvida também que as pessoas têm, passa pelo sentimento, Deia? O sentimento, a vocação passa pelo desejo? É óbvio que sim, porque nós somos gente, Deus não despreza a nossa vontade. O fato da nossa vontade não ser o mais importante não faz dela algo irrelevante. Pode passar sim pela vontade e pelo sentimento. É como quando a gente vai casar, né? Eu desejo me casar com ele. E a partir daí Deus também vai confirmando isso. Mas os afetos, os sentimentos fazem parte do nosso ser. E eles devem ser considerados também. Sim, se é assim para a vocação matrimonial, é assim também para outras vocações. Se você sente o desejo de entrar no mosteiro, de ser consagrado a Deus, um celibato, Deus vai colocar também no teu coração uma vontade, porque a sua natureza também está correspondendo a isso. Lembrando que não existe uma vocação que é perfeita, que vai me satisfazer completamente e serei imensamente feliz e realizado nesta terra, porque isso só viveremos no paraíso, tendo vivido bem aqui na terra a nossa vocação. Exatamente. Então, sofrimento, dificuldades dentro da vocação que você está, não quer dizer falta de vocação. Sim, isso é muito importante. Às vezes começamos a passar por grandes provas, começamos a sofrer terríveis dificuldades, né, dentro de uma vocação e achamos, não, esta não é a minha vocação. Não, aguenta firme. Vive a palavra de Eclesiástico 2, né? Aguenta a tribulação, sofre as demoras de Deus, permita-se ser forjado ali no cadinho da humilhação, da dor, do sofrimento, porque são momentos que a gente passa para depois ficar mais forte, resilientes, perseverantes. Por outro lado, vocação é chamado e circunstâncias, é o que a gente disse. Então pode ser que você sentiu o chamado para estar num determinado lugar, fazendo determinada coisa. Porém, circunstâncias acontecem que podem te levar a sair dali e tomar uma outra decisão. E Deus vai te abençoar, porque as circunstâncias te levaram para isso. É o exemplo que a gente deu do parente enfermo. Ou se aquela instituição que você se encontra não corresponde mais àquilo que te motivou para entrar nela. Eu lembro de São João da Cruz. Ele tanto almejou, tanto sonhou, né? Dono de uma sabedoria incrível, muito inteligente, dotado da inteligência mesmo, mas ele almejou uma vida simples dentro da sua congregação. Mas quando ele entra para aquela congregação, ele percebe que a vida que ele aspirava e desejava não era vivida, e a forma dele viver incomodava os seus superiores. Os superiores chamam ele e falam, olha, ou você se adapta à nossa forma de viver, que era uma vida toda relaxada, cheia de pecados, ou você vai ter que sair. E ele então, no meio da noite, sai e vai embora daquela congregação, né? Com o coração partido, com o coração triste por ter de deixar aquilo que ele sentia como chamado de Deus, mas para viver a santidade como ele acreditava que devia ser, de uma forma radical, de uma forma verdadeira, ele vai embora. Porque nós não podemos trair as nossas convicções também. Aquilo que para nós é fundamental, que não dá para abrir mão, não pode ser traído. Às vezes um menino vai para um seminário, desejoso de viver a santidade, viver ali, né, a oração, a meditação, viver aquilo que é próprio de uma busca pela vocação sacerdotal, mas ele encontra uma formação que não está de acordo com aquilo que ele esperava. Ali, às vezes, ele até impedido de rezar como ele gostaria. E então, às vezes, para que ele não seja engolido por aquele sistema daquele seminário, ele vai ter que procurar um outro. Ele vai ter que buscar uma outra forma de viver a sua vocação. Então essas situações realmente acontecem. E a gente precisa ler também, nessas circunstâncias, a vontade de Deus. É preciso sim ir em busca da vocação, ouvir a Deus, se colocar em oração, estar atento aos acontecimentos, às circunstâncias da vida, mas sempre confiante que é um Deus amoroso que te chama e um Deus que respeita também as tuas escolhas e as tuas decisões. Portanto, um caminho de felicidade, ele vai ser também consequência de escolhas acertadas. E não só de sinais extraordinários, porque o pedido de sinal a Deus nem sempre é fé. Às vezes pode ser preguiça, comodismo da minha parte. É muito fácil eu pedir um sinal extraordinário de Deus para confirmar a minha vocação. Deus pode dar?
Pode, e dá, claro que dá, mas eu não posso desprezar o meu discernimento. Eu preciso verificar e olhar de frente para aquela realidade para ver se cabe dentro de mim. Sou eu que vou fazer este movimento de verificação. A pessoa estava namorando, em oração junto com o namorado, receberam uma palavra de Deus, de uma promessa, de vida, de muitos filhos, de uma vida fecunda e não sei o quê. E aí de repente o namorado trai a menina, né, arruma outra, termina o namoro e a menina fica correndo atrás, se humilhando, rastejando e tal. Mas porque Deus deu uma promessa para nós, o que é de Deus permanece, né? Não fica insistindo, mas é a minha vocação, é matrimonial e é com Ele, porque Deus fez aquela promessa. Mas as circunstâncias da vida estão mostrando que essa promessa realmente foi dada por Deus? Ou que este é o tempo dessa promessa se cumprir? E talvez essa promessa nem tenha vindo de Deus. Nem sempre a gente tem o domínio sobre os desígnios de Deus. Talvez Deus tenha falado sim, mas o cumprimento da promessa de Deus pode ser feita de outras formas que a gente às vezes ignora. Quando a gente se fecha, não, os desígnios de Deus tem que acontecer dessa ou desta forma, então eu não aceito que seja diferente. Aí eu vou me frustrar quando as circunstâncias da vida, quando os pecados das pessoas mudarem as coisas. Então é um caminho duplo. A gente precisa caminhar de mãos dadas com Deus nessa escolha. É sim um chamado, mas é sim resposta minha. E quando envolve então o outro na vocação matrimonial, é uma situação que envolve três: Deus, você e a pessoa. O que um não quer, dois não fazem, né? Não só a vocação matrimonial, mas a vocação de uma comunidade, uma congregação, um instituto religioso, enfim, envolve muitas pessoas, entendeu? Não é só você, não é só Deus, são outras pessoas que também têm responsabilidade diante de um chamado que elas tiveram, entendeu? Então relaxa, calma aí, vamos devagar com a dor, que o santo é de barro. O que não dá é ficar estagnado, esperando uma luz do céu. O que não dá também é sair desesperado, achando aí que tá ficando muito velho e ainda não tem uma vocação. Tudo é bom a seu tempo, no tempo de Deus, com uma busca sincera sua, ouvindo a Deus, as coisas vão acontecer e vão se concretizar. Eu já vi tantos relatos assim de videntes de Nossa Senhora, e que Nossa Senhora perguntou para essas pessoas se elas queriam ser consagradas ou casarem. Eu achei isso muito interessante. A própria Virgem Maria falando para o vidente: olha, você pode escolher se você quer entrar no convento ou não. Nossa Senhora não falou: olha, sua vocação é entrar no convento, ponto final, você vai para lá. Isso não é um ensinamento para nós, né? Se você está sentindo um chamado para uma determinada vocação, dê o passo. Se não for, ótimo, um lugar a menos a procurar, meu filho. Isso mesmo. É isso, gente. Nos alongamos demais nesse vídeo, mas foi necessário. É uma dúvida de muita gente a respeito de vocação. Esperamos ter trazido um pouquinho de luz aí nos seus questionamentos. Deus abençoe você. Acesse a nossa livraria, confira os livros que tem lá, livraria.deitiba.com.br. Valeu, gente! Tchau, tchau.